Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando aqui no canal Insights de Direito. Meu nome é Patrícia Conde. Nesse canal, a gente compartilha experiências com advogados, com estudantes de direito, tudo para facilitar a sua prática. E o vídeo de hoje é um tema que foi pedido por um dos inscritos nos comentários de um dos vídeos, que é: ter CNPJ vale realmente a pena? Um tema super relevante, então fica comigo nesse vídeo, roda a vinheta. Uma dúvida muito recorrente na maioria dos advogados é: será que realmente vale a pena ter CNPJ? Como que isso é feito? Que custos que isso inclui? Será que eu preciso mesmo disso ou não? Então, nesse vídeo, eu decidi trazer alguns elementos para você considerar na hora de tomar a sua decisão. O primeiro ponto é que a gente sabe que quando a gente começa a advogar, nós podemos advogar de duas formas. A gente pode advogar sozinho ou a gente pode advogar em conjunto com outros advogados, em conjunto com outros colegas. Então, se você pretende atuar em conjunto com outros colegas, se apresentar como sócios, fazer ali uma logo bonita, todos vocês juntos, com os sobrenomes de vocês juntos, aí você precisa ter um CNPJ. Já não é mais uma questão de opção, porque não ter, se apresentar como uma sociedade sem ter efetivamente uma sociedade com registro na OAB, isso configura infração ético-disciplinar e vocês podem então ser responsabilizados por isso. Logo, se você pretende estar aí com colegas, faça CNPJ, não existe outra opção, tá legal? Então, essa questão do CNPJ, fazer ou não fazer, ela acaba ficando mais em voga para aquelas pessoas que pretendem advogar sozinhas, né? Sem ali um sócio, ou às vezes com um associado, um estagiário, mas sem um sócio. Só o seu nome ali que vai aparecer na porta. Então, tem alguns pontos que você precisa considerar aí na hora de tomar essa decisão. O primeiro deles, que eu vejo como uma vantagem de se ter um CNPJ, é a organização financeira, é toda essa questão da separação dos patrimônios. É claro que, mesmo quando você atua como autônomo, ou seja, sem CNPJ, sem ter uma sociedade individual de advocacia, você também pode colocar ali, separar, abrir uma conta bancária, pessoa física mesmo, para receber os honorários e para pagar as despesas, para lidar só com as finanças do escritório. É possível fazer essa separação como pessoa física, mas fica muito mais fácil fazer uma gestão financeira, entender o que é custo do escritório, o que é custo seu, pessoal, entender se o seu escritório está dando lucro ou não, e até facilitar a precificação se você tem um CNPJ, porque isso te obriga a ter ali uma contabilidade em dia, isso te obriga a ter tudo certinho, tudo planilhado, né? Encaminhar tudo isso para um contador. E aí, esse é um ponto que algumas pessoas podem ver como uma desvantagem, porque a partir do momento em que você tem uma contabilidade, você precisa fazer essa contabilidade com cautela. Isso implica em tempo e dedicação para aprender a fazer isso e efetivamente colocar tudo isso em ordem, né? Encaminhar todas as despesas para o seu contador, emitir todas as notas fiscais, tudo certinho. Mas é algo que você vai acostumando a fazer e que entra aí no próprio dia a dia da atividade do seu escritório. Aí eu já passo para a questão mesmo da emissão das notas fiscais. Quando você tem um CNPJ, você tem essa possibilidade de emitir notas fiscais. E alguns clientes, principalmente se você pretende atender empresas, eles exigem a nota fiscal. A gente passa ali, muitas vezes passa a proposta e fala: olha, você emite cupom fiscal, né? Sim, eu emito nota fiscal. Então, emitir uma nota fiscal, ou mesmo quando você vai indicar a conta bancária para receber os seus honorários, se você indica uma conta de uma pessoa jurídica, você passa um Pix ali que é um CNPJ, isso dá mais um ar de credibilidade, um ar de mais seriedade perante os seus clientes, sim, tá? Além disso, tanto a emissão da nota fiscal, quanto a questão da separação ali, de facilitar a contabilidade, a separação de patrimônios, isso evita algumas confusões que você pode talvez ter com o fisco e com as suas declarações. Isso porque quando você recebe como advogado pessoa física, o correto é que você declare no seu imposto de renda tudo que você recebeu de todos os clientes ao longo do ano. E aí, é muito fácil você acabar esquecendo de declarar alguém. Então, imagina só que em um mês, como pessoa física, você faça 10 consultas e você receba por essas 10 consultas. O correto é que você declare todas essas 10 consultas. Veja, é muita coisa para declarar. O seu imposto de renda viraria ali um monstro, digamos assim, né? Ficaria muito complexo para você ter todos esses documentos, seja para você mesmo fazer a declaração,
seja para encaminhar para um contador. E aí é muito fácil passar alguma coisa e você acabar caindo na malha fina. Isso quase aconteceu comigo. Eu tive uma situação de um cliente que eu atendi enquanto pessoa física, mesmo tendo CNPJ, nesse caso eu atendi enquanto pessoa física, e eu me esqueci de declarar o imposto de renda. Realmente eu esqueci, porque como eu tenho CNPJ, eu não me lembrei que naquele caso específico, lá no início de 2022, eu tinha recebido enquanto pessoa física. E aí a cliente veio falar assim, olha, Patrícia, eu esqueci de declarar aqui, teve aqueles honorários que eu recebi aquele valor na ação, eu vou retificar o meu imposto de renda e aí eu vou colocar quanto eu recebi e quanto eu paguei para você. Eu falei, nossa, é verdade, teve isso, tudo bem. Retifique o seu imposto de renda e eu, em contrapartida, tenho que retificar o meu para constar que eu recebi isso dela. A gente sabe que a Receita, ela cruza todas essas informações. Então, olha só como é fácil acontecer de esquecer, de deixar passar alguma coisa, acabar esquecendo de declarar no imposto de renda e cair na malha fina. Quando você tem CNPJ e você emite nota fiscal, uma vez emitindo a nota fiscal, já está tudo ok com relação aos honorários que você recebeu. Você já vai pagar ali no próprio CNPJ o tributo. E aí, depois desse valor total que entrou na conta da pessoa jurídica, você pode passar ele para sua pessoa física de duas formas. Como prolabore, e aí sobre o valor do prolabore incide o imposto de renda, e como distribuição de lucros, e aí até o momento não é tributado, né, essa distribuição de lucros. É claro, gente, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, né, em julho de 2023, ainda não foi aprovada a reforma tributária e essa situação pode mudar do que eu estou colocando aqui no vídeo com relação aos custos, tá? Mas, nesse momento, né, até esse momento, não há tributação aí dessa distribuição de lucro. Então, como que muitos advogados costumam fazer? Colocam ali o prolabore um pouco mais baixo e a distribuição de lucro um pouco maior para ter uma tributação menor na pessoa física. E a tributação na pessoa jurídica, ela é mais vantajosa nesse momento, né? Porque na pessoa física a gente pode ter que pagar até 27,5% de imposto de renda. É bastante coisa. E na pessoa física isso já é bem menor. Em muitos escritórios a tributação fica em torno de 4,5%, né? A depender aí. Mas você precisa, diante de tudo isso, também considerar um outro ponto, que é o seguinte. Nós, advogados, não podemos ser MEI, ok? Então, nós constituímos a nossa sociedade, o registro é feito na OAB, atenção, não é feito na junta comercial, não se registra a sociedade de advocacia na junta comercial, o nosso registro é na OAB da sua seccional, ou seja, do seu estado, tá bom? E aí, como a gente não pode ser MEI, obrigatoriamente nós temos que ter um contador, e aí você precisa incluir esse contador nos custos da sua empresa, nos custos fixos que você vai ter todo mês. Pode ficar ali de 200, 400, 500 reais, no mínimo, a depender do contador que você contrata, tá? Então, isso precisa ser considerado, assim como o INSS, que vai incidir sobre o seu prolabore, considerando o salário mínimo de R$ 1.300, R$ 1.300 e pouquinho, ele fica em torno de R$ 400 aí a guia para você pagar se você for uma sociedade individual de advocacia. E aí, se diante de tudo isso você achou interessante ter um CNPJ, aqui vai uma dica importante. Confira no site da OAB do seu estado, né, da seccional aí do seu estado, se há algum modelo. Normalmente elas disponibilizam. Aqui no OAB Paraná, que é de onde eu falo, há no site da OAB Paraná já os modelos de contrato social, tanto o ato constitutivo da sociedade individual de advocacia, quanto o contrato social para a sociedade de advogados que tem aí 2 ou mais advogados. É só preencher, é só colocar as principais informações ali e dar sequência no protocolo. É muito simples, vai lá para a OAB, paga as taxas, tem que estar em dia com a anuidade, tudo certinho, e volta, você já está com o seu CNPJ. E se diante de tudo isso você achou interessante ter um CNPJ, confere só essa dica. Muitas das OABs disponibilizam, né, as OABs estaduais disponibilizam no seu site modelos de atos constitutivos de sociedades de advocacia. Na OAB aqui do Paraná, por exemplo, existe lá no site tanto o modelo de ato constitutivo da sociedade individual, quanto o contrato social para a sociedade de advogados com 2 ou mais advogados. Então fica muito fácil, é só pegar ali, preencher, levar, fazer o protocolo, pagar todas as taxas e adotar depois as providências na Receita Federal. E aí, então, você já vai ter aí o seu CNPJ para exercer a sua advocacia como pessoa jurídica. Eu recomendo, sim, que você tenha um contador para te auxiliar também nesse processo, né? Muitos advogados acabam fazendo por conta, mas fica tudo muito mais fácil se você tem alguém especializado para te assessorar.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou ele útil, compartilha com os seus colegas, deixa o seu like aqui. E se ficou alguma dúvida ou se tem algum outro tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal, deixa nos comentários, que assim que possível eu vou atendendo todas as solicitações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.